Pai do Senhor, bom dia Brasil, bom dia povo dos quatro cantos da terra. Hoje estamos de novo aqui para poder revelar coisas do Altíssimo, coisas que a ciência tenta, mas não consegue resolver. E Deus está abrindo as portas das suas palavras na Sagrada Escritura. Coisas, porque está acontecendo umas coisas no Oriente Médio. Deus vai mostrar para o mundo inteiro aonde é o verdadeiro Jardim do Éden, aonde é a terra mais sagrada. E Deus não quer, irmãos, que vocês quebrem a segunda aliança que Jesus fez por nós quando Ele derramou o seu sangue. Foi o testamento mais bonito que a história do mundo já viu, que Ele deu o seu sangue pela nossa vida. Mas daqui a pouco a gente fala sobre isso, irmão. Hoje nós vamos ficar sabendo de tudo. Hoje é o dia que Deus vai honrar, mostrar para o seu povo que Ele é Deus. Nós vamos falar agora sobre a erva do campo. Vamos em Gênesis capítulo 1, versículo 27. E criou Deus o homem à sua imagem de Deus e criou macho e fêmea. Viu, irmãos? Então vamos agora em Gênesis capítulo 28. E disse Deus: eis que eu vos tenho dado toda a erva que dá semente e que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que dá fruto, e da árvore que dá semente, servos-vos para mantimento. Oh glória! Esse Deus é maravilhoso. Vamos lá, nós vamos mais embaixo aqui, meus amados. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes, e o fôlego da vida, o homem foi feito alma vivente. Olha a revelação importante de Deus, irmãos. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Aleluias! E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal, irmão. O que Deus está dizendo aqui, irmãos, o homem é uma árvore. Nós fomos plantados no Jardim do Éden como uma árvore que dá semente. Por isso que eles tentam tudo, mas não conseguem. Vamos continuar, irmão. Vamos em Isaías 40, versículo 6, e 7 e 8. Vós que clama, vós que disse, clama, e alguém disse, e hei de clamar. Toda a carne é erva, e toda a sua beleza como as flores do campo. Oh, aleluias! Seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente, amados. Então, irmão, nós somos uma erva que dá semente, a erva do campo. Vamos continuar, irmão. Vamos em Isaías e livro de 1 Pedro. Só a confirmação dessa palavra aí, amados. Vocês me desculpam que eu não estou no treinado, mas Deus manda a gente estar aqui colocando, que Ele está mostrando isso por causa daquela matança, aquelas brigaiadas que estão brigando lá no Oriente Médio, Israel, aquele lugar. Deus está pedindo paz, não quer que vocês quebrem a segunda aliança. Por isso que Ele está mostrando para vocês que o lugar mais sagrado do mundo é o Mamor. Ali é a Nova Jerusalém. Vou mostrar para vocês dentro da Bíblia direitinho. Ali é os quatro cantos da terra, o confim da terra. Vamos em Pedro 2, 24. Porque toda a carne é como erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e esta é a palavra que entre foi evangelizada. Então, meus amados, livro de 1 Pedro, versículo 24. Vou ler de novo. 1 Pedro, versículo 24. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor. Aleluia. Porque, então, irmãos, olha o que esse Deus maravilhoso Ele faz. Por isso que tem a chuva. Que toda flor, toda carne, nós precisamos da chuva. E Deus fez o mundo, Ele já pensou em tudo direitinho. Se não tiver chuva, a gente morre.
Como é que a gente vai respirar? A umidade do ar. Olha esse Deus maravilhoso que vocês estão negando. Aceita Jesus, porque o livro de Marcos fala: aquele que crê em mim for batizado será salvo, mas aquele que não crê será condenado. Então, irmão, nós vamos agora, Gênesis capítulo 13, nós vamos na formação desse Deus maravilhoso e nós vamos falar desse boi, esse boi que come erva, capítulo Salmo 106, versículo 7, boi que come, não vamos chegar lá. E levantou Ló os seus olhos, Gênesis capítulo 13, versículo 10, irmãos. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Vai marcando aí, irmãos. Agora, irmãos, nós vamos aqui embaixo aqui. Versículo 11. Vamos ler isso aqui para vocês entenderem. Então Ló escolheu para toda si a campina do Jordão e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina. Armou as suas tendas até Sodoma. Ora, varões de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. E disseram o Senhor: Abraão, depois que Ló apartou dele, levantaram agora os teus olhos para a banda do norte e do sul, e do oriente e do ocidente, porque toda essa terra que te hei de dar a ti e a tua semente para sempre. A ti e a tua semente. Nós somos uma árvore. Fomos plantados no jardim do Éden. Deus explicou lá. Vamos continuar. E farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Levanta-te e percorre por toda essa terra o teu comprimento e na tua largura, porque te darei. Abraão armou as tendas e veio e habitou nas cavaleiras de Mane. São juntos, Hebron edificou ali um altar ao Senhor. O que Deus está dizendo aqui, irmãos? Por que Deus destruiu Sodoma e Gomorra? Porque o povo, nós vamos chegar daqui a pouco, eles pediram ao Arão, quando Moisés estava no monte, recebendo as instruções de Deus, o povo pediu ao Arão para fazer um Deus, um bezerro, um boi que come erva. Daqui a pouco nós chegamos lá, irmão. Vamos em Gênesis mais embaixo aqui, irmãos. Guerra de 4 reis contra 5. Gênesis 14. Olha que revelação, irmão. Vocês viram ali em cima ali. O Ló, Sodoma e Gomorra era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito quando entra em Zoar. Olha só a confirmação, irmãos. E aqui também, irmãos, Deus vai dar para nós, que a Bíblia ela conta tudo para nós. 2012 para 2013 é a virada do milênio. Por isso que a terceira guerra mundial tem que acontecer em 2013. Vai dar certinho, nós vamos chegar lá agora aqui. E aconteceu nos dias de Arael, rei de Siná, Arioque, rei de Elazar, Kedorlaomer, rei de Elião, e Tidal, rei de Goim, que esses fizeram guerra a Bera, rei de Sodoma, Abisa, rei de Gomorra, e Sinabe, rei de Adimã, e Semebe, rei de Zeboim, e o rei de Bela, esta é Zoar. Todos eles se juntaram no vale de Sidim, que é o mar de sal, o mar morto, né, irmãos? Estava marcando aí direitinho? 12 anos havia servido a Kedorlaomer, mas ao 13º ano rebelaram-se. Ao 13º ano rebelaram. Nós estamos no 12º ano. Então, irmãos, para dar tudo certinho, uma palavra de Deus, a virada do milênio. Ao 13º ano rebelaram-se. E o 14º ano veio Kedorlaomer e os reis que estavam com ele, e feriram a Refaim em Asterode e Canaim, e os Alcim em Ram, em Mim, em Kiriatim. Vocês me desculpem um pouco da eu. Eu estou muito emocionado para dizer essas palavras que Deus está revelando, está abrindo a porta. Aí, irmão, vamos à confirmação. Porque Deus explica, complica e descomplica. Que no primeiro vídeo eu expliquei que os 70 anos Deus deu para poder vir vingar a Babilônia, porque na Bíblia Sagrada fala que na vinda do Senhor Jesus ele vai vir em 2 tempos. O primeiro os mortos vão ressuscitar. Depois nós que ficarmos vivos seremos arrebatados. Nós somos arrebatados do fogo.
Hoje nós vamos falar tudo isso aqui, irmãos. Porque se não der num vídeo, nós vamos colocar em 2 vídeos para não ficar muito grande, para a palavra de Deus ser tudo falada, que tem gente fugindo, correndo para o deserto, está fazendo abrigo subterrâneo. Meu irmão, aceita Jesus, porque só Ele é a salvação. O mundo vai acabar em fogo, e Deus mostrou dentro da Escritura Sagrada aqui, nós vamos chegar daqui a pouquinho lá. Mas vamos continuar a nossa revelação aqui, irmão. Deuteronômio capítulo 29, Deuteronômio capítulo 29, vai vendo aí, irmão. Versículo 23. E toda a sua terra será... Não, primeiro, vamos ao versículo 22. Deuteronômio 29, versículo 22. Que aqui já está a promessa para a nossa geração. Deus já está prometendo para a nossa geração. Preste atenção, irmãos, na profundidade dessa profecia. Então dirá a geração vindoura aos vossos filhos, que se lamentarem depois de vós, e estranho que virá das terras remotas, vendo as pragas desta terra e as suas doenças em que o Senhor a terá afligido. Isso já é para a nossa geração aqui, geração vindoura. E toda a sua terra será abrasada com enxofre e sal, e de sorte que não será semeada, e nada produzirá nela. Crescerá erva alguma. Aleluia! Oh, Deus maravilhoso! Assim como foi a destruição de Sodoma e Gomorra, de Ademar e de Zeboim, que o Senhor destruiu na sua ira, no seu furor. Então vocês viram lá em Gênesis capítulo 14, falando dessas cidades, irmão? A confirmação do Senhor. E vamos continuar. E todas as nações dirão: por que fez o Senhor assim com esta terra? Qual foi a causa do furor desta tão grande ira? Então se dirá: porque deixaram o conserto do Senhor, o Deus de seus pais, que com eles tinha feito quando os tirou da terra do Egito. E foram servir a outros deuses, e se inclinaram diante desses deuses que os não conheceram, e nenhum dos quais eu lhes tinha dado. Aleluia! Então, irmão, vamos continuar. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra esta terra, para trazer sobre ela a maldição que está escrita neste livro. Então, vamos continuar, amado. E o Senhor os tirou da terra com mãos e com indignação e com grande furor, e os lançou em outra terra, como neste dia se vê, que é o dia de hoje. As coisas, no versículo 29 fala assim, irmãos: olha, povo dos 4 cantos da terra, as coisas encobertas são para o Senhor, nosso Deus, porém as reveladas são para nós, que Ele é o livro da vida, Ele é a vida, Ele é a árvore da vida, Ele faz o que Ele quer, irmão. Vocês têm que entender isso. São para nós, e para nossos filhos, para sempre, para cumprirmos todas as palavras desta lei. Entendeu, irmão? As coisas encobertas são para o Senhor, nosso Deus, porém as reveladas são para nós, e para nossos filhos, e para sempre, para cumprirmos todas as palavras desta lei. Aleluia! O pastor John Henrique Pararim é homem de Deus. Ele foi o único pastor que a gente está vendo na internet. Ele esteve dentro do Jardim do Éden, fez a pregação dentro do Jardim do Éden. Então, irmão, o que Deus está querendo? Pastores de fama, pastores rabinos que tem na internet, que hoje eu estou acompanhando vocês, pega essas profecias, vamos para Israel, manda-se para o mundo inteiro, porque Deus falou assim, ó, aquele que Deus falou, irmão, ide pregar o evangelho para todo mundo. Não tem mais o homem que mata a carne, mas a sua alma ele não pode matar, irmão. O que acontece, varões? Lá em Israel estão brigando, estão matando, e Deus está mostrando aqui, abrindo a porta do seu jardim, da sua parte mais sagrada, que ele teve que destruir, em Êxodo 32, 35, irmãos. 32, 35. Vocês me desculpem, mas presta atenção na palavra do Senhor.
32, 35. Quando Moisés pediu, irmão, Moisés clamou pelo povo, quando ele estava no monte, recebendo as ordens de Deus, Deus prometeu para ele, passando as ordens para nós. Então, olha o que diz aqui, irmão, no Êxodo 31, 32, 31. Assim tomou Moisés ao Senhor o dia-se, ora, este povo pecou pecado grande. Agora, pois perdoa, ora, este povo pecou pecado grande, fazendo para si deuses de ouro. Por isso que Deus destruiu Sodoma e Gomorra, irmão. Por isso que é coisa coberta. Agora Deus está abrindo as portas. O povo pediu para fazer um bezerro, mas só que o bezerro voltou. Vocês viram ali? Toda a carne é erva. Nós vamos chegar na hora daqui a pouco. O bezerro está de volta. Mas só que ele vai pegar só o povo dele, porque o povo de Deus, Deus vai alimentar. Deus não vai deixar usar esse chip aí não. Deus proteja o seu povo. O boi está de volta, mas o povo de Deus ele não vai pegar. Santa cacereis, shalom, mas te tereis. Vamos lá, irmãos. Moisés fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado e não risca-me. Peço-te do teu livro que tens escrito. Aleluias. Moisés interferindo pelo povo, pedindo para não riscar ele do livro da vida que Deus tem escrito. Então disse o Senhor a Moisés: aquele que pecar contra mim, a este riscarei do meu livro. Vai agora, pois, conduz este povo para onde eu tenho dito, e eis que meu anjo irá diante de ti, porém no dia da minha visitação, visitarei neles o seu pecado. Dia 21 de dezembro. Vamos chegar lá. Visitarei o seu pecado. Assim feriu o Senhor o povo, por quanto fizeram o bezerro que Arão tinha feito. Palavra forte, né, irmãos? Né, irmãos? Assim feriu o Senhor o povo que Arão tinha feito. Meus amados. Isaías 40, que eu li para vocês agora mesmo ali, e no Salmo 106, versículo 19 e 20. Presta atenção, irmãos. Tudo dentro da profecia, dentro da Bíblia. Versículo 19 e 20. Não, 18. E lavrou um fogo na sua gente e chamou, e a chama abrasou os ímpios. Versículo 19, irmãos. Fizeram um bezerro em Horebe e adoraram a imagem fundida. E converteram a sua glória na figura de um boi que come erva. O que foi falado lá atrás lá? Na verdade, toda a carne é erva. Olha o que o povo fez, irmãos. Eles pediram um boi, que o boi come erva. Ô povo, aleluia. E olha esse Deus maravilhoso, irmão. Por que dá chuva? Por que tem sol, irmãos? Oh, aleluia. Esse Deus, ele cuida da gente. Se não tiver chuva, a erva morre, a flor não rega, não cresce. Isaías, seca-se a erva e cai as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Isaías 41, versículo 7. Na verdade, o povo é erva, irmão. Por isso que a ciência tenta descobrir e fazer genealogia do homem, mas não tem como. Deus é Deus. Ele plantou no jardim do velho toda a árvore à vista e boa para a comida. O povo está quebrando a segunda aliança que Jesus fez, o testamento. Nós vamos falar daqui a pouco. Vai ter 2 vídeos, irmão. Mas a palavra de Deus, ela há de partir. Pastores de fama. Porque Deus, Jesus, andou no jumentinha, no filho da jumenta. Vocês que têm condição, vão e pregam. Ide pregar a palavra para todo mundo. Olha o que Deus fala aqui, senhores amados. Isaías 41, versículo 19.
Quando estão falando que o mar morto está morrendo, no primeiro vídeo eu falei que o mar morto está renascendo, irmãos. É por causa disso. Só que Deus, ele explica, complica e descomplica. Explica, complica e descomplica. Isaías 41, versículo 19. Versículo 18 e 19, irmãos. Abrirei rios em lugares altos e fonte no meio dos vales. Tornarei o deserto em tanque de águas e a terra seca em mananciais. O mar morto está recuando. Aqueles bolões que a ciência está investigando há mais de 50 anos. Aquilo é a nascente da água da vida. Ela vem do reto do rio da água da vida. Ela vem ali, você lê em Apocalipse 22. Eu vou chegar lá. Nós vamos chegar lá. Hoje é o dia 1º de outubro de 2012. A revelação que o mundo inteiro está falando, vai ficar sabendo a verdadeira história de Deus. E o sudário manto de Turim também é falso, irmãos. Dentro da Bíblia aqui, nós vamos chegar lá. Plantarei no deserto o cedro e a árvore de cita, e a murta e a oliveira, conjuntamente porei no ermo a faia e o almeiro e o álamo. Daqui um dia, irmãos, vocês vão acordar, vocês vão ver o mar morto todo florescido. Aleluia! Porque ali é o jardim do Éden de Deus. Deus está abrindo a porta para vocês se aceitar Jesus, porque eles estão fugindo, eles estão correndo. Ô irmão, o mundo vai acabar em fogo. Olha o que Deus fala aqui. Não adianta você correr, não adianta você fugir. A terra vai derreter. Olha o que Deus fala aqui. Agora nós vamos em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 12, vamos ler o 12, e o 13 e o 14, irmãos. Vamos falar sobre o fogo, sobre o fim dos tempos. Irmão, as igrejas, os pastores, o mundo todo está pensando que hoje nós vamos ser arrebatados primeiro da igreja. Não pode, sabe por quê, irmão? Está escrito na palavra, Jesus falou assim: passará o céu, passará a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Irmão, tem que acontecer a terceira guerra mundial, que já está na porta. Tem que acontecer, irmão, a grande tribulação, que o iníquo já está preparado aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Isso está vindo dentro da internet. O Nico já está preparado. Com licença, Rui. Fala sobre o 8º é o 7, a revelação. Isso estão botando na internet, mostrando que Roma, o Inico, o 8º rei é a revelação do Inico. Isso estão mostrando que Roma é a Babilônia, que Roma é cercado de 7 montes. Nós vamos ver isso aí daqui a pouquinho, irmão. Hoje vai se revelar tudo. E esse Inico, ele está congelado. Porque Jesus em Hebreus, daqui a pouco nós vamos chegar lá. Vamos aqui, irmão. Vamos falar sobre o arrebatamento. Primeiro tem que acontecer a terceira guerra mundial. Tem que acordar o Inico, que está congelado. Tá? Os Estados Unidos da América congelou. Eles fizeram, você chama criogenia. E vamos lá. E se Deus fala na Bíblia inteira que pelas nossas obras nós vamos ser julgados. Vocês me desculpem que eu não tenho muita habilidade com vídeo, mas eu estou falando o que Deus está mandando. E a palavra de Deus, ela tem que ir, ela tem que dar fruto. Eu estou de branco porque Deus quer paz. Deus não quer vocês aí, Israel, esse lugar aí no Oriente Médio. Não quer ver vocês se matando, se brigando. Não quebre a segunda aliança que Jesus veio pessoalmente na terra. Ele vai voltar, mas vai voltar em 2 tempos. Primeiro os mortos ressuscitarão primeiro. Vamos falar daqui a pouco. E depois ele vai vir. Ele vai vir pessoalmente. Nós vamos falar. Quanto ao calor, irmãos, também nós vamos falar daqui a pouquinho. E alguém, sobre este fundamento, formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, ferro, palha, aleluias,
E a obra de toda a um, e a obra de cada um se manifestará na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberta. Entendeu, irmão? Deus está revelando tudo de uma vez só, irmão. Aqui é a verdade, a verdadeira palavra de Deus. Porque eu, João, vi a Santa Igreja Nova Jerusalém descendo do céu. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso também, irmão. Hoje é o dia do mundo, vai ficar sabendo da verdadeira história. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 13. E a obra de cada um se manifestará na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta. Aleluias! Que Deus maravilhoso é esse, irmão! E o fogo provará qual seja a obra de cada um. E o fogo provará de qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá o galardão. Receberá o galardão. Se a obra de alguém se queimar, Deus dá uma chance ainda. Deus te dá uma chance, irmãos. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento. Procura saber a palavra detrimento. Procura no dicionário. Mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Aleluias. Continuando, irmão. Na verdade, vós que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós. Nós, irmãos, somos o templo de Deus. Vocês não precisam ficar brigando por causa de templo feito por mão de obra, porque o templo de Deus somos nós. Continuando, irmão. Somos nós. Se alguém destruir, versículo 17, vai ali embaixo. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Por isso que no livro de Pedro está falando ali, nossa geração é eleita, irmão. Nós somos eleitos, o povo santo de Deus. Oh, aleluia. Eu vou mostrar para vocês o que estava escrito na coroa de Jesus. Quando eles crucificaram ele, que pela lei os homens o crucificaram, não acreditaram que era o Filho de Deus. Por isso Deus está aqui, abrindo a porta do jardim do Éden. Ele mostrou para vocês, vocês vêem essas profecias, tudo é da Bíblia. Continuando, irmão. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém de vós se tem o sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. Versículo 19. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. Aleluias! Que Deus maravilhoso é esse, irmão? Ele dá chuva para plantar a sua semente. Por isso que está escrito, nós somos semente bendita do Senhor. Aleluias! Oh, aleluias! Então, irmão, primeiro vai vir a Terceira Guerra Mundial. Eu mostrei para vocês ali em Gênesis 14. Em Gênesis 14, ali foi travado a guerra de 4 reis. Meus parabéns, Padarim. Você é homem de Deus. Você esteve dentro do jardim do Éden. Em Gênesis, aqui começa a história. Guerra de 4 reis contra 5. Vou ler de novo, vamos voltar lá, para vocês verem que 2013 é outro milênio, irmão. Porque Deus, no primeiro vídeo, eu fiz a soma aí para vocês. Quando Caim matou Abel, Deus deu 7 vezes quem matar ele. E depois Lameque, quando matou 2 homens, falou, houve Hades e lá. Matei 2 homens. E 70 anos, quem matar Lameque? 70 vezes 7, quem matar? Então, irmão, esses 70 anos, ele deu para visitar a Babilônia. A igreja grande. Vamos lá, irmão. Gênesis capítulo 14. Vamos voltar de novo, para vocês entenderem. Olha a Terra Santa onde que é.
onde que Deus está o mistério dos Bolaine. Ali, Deus está trazendo a vida de volta. Daqui um dia, vocês vão ver peixe, erva, árvore crescendo, porque é Deus, é dele, tudo é dele. Tudo é do Pai. Tchequei Salão, Restes Himalais. E aconteceu nos dias de Anafel, rei de Siná, Arioque, rei de Elazar, Quedor Alaomé, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, que estes fizeram guerra a Bera, rei de Sodoma, e Bisa, rei de Gomorra, e Sinabe, rei de Adimã, e Semedé, rei de Zeboim, e o rei de Bela é Zoar. Todos estes se ajuntaram no vale de Sidim, que é o mar de Sal. Ali, irmão, foi travado essa guerra, que 12 anos haviam servido a Quedorlaomer, mas ao 13º ano rebelaram-se. Então, irmão, a terceira guerra mundial na nossa geração, vocês vão escutar, foi decretada a terceira guerra mundial. Para fazer dentro da Bíblia tem que ser. E 2013 já é outro milênio. Em Apocalipse 20 fala. Em Apocalipse 20 fala. Vamos, irmãos. No livro de Deuteronômio, capítulo 32, vamos falar sobre o que vai acontecer dia 21 de dezembro. Que tem um povo falando que o mundo vai acabar. Mas está escrito no livro de Pedro: nenhuma profecia é de particular de nenhum homem, desde que ela seja revelada pelos homens santos de Deus. Então, irmão, o mundo não acaba não. Mas vai vir um dia ruim. A ciência está falando que o Sol vai ter a erupção solar. Mas a Bíblia Sagrada fala que naquele dia o Sol não vai nascer. Daqui a pouco eu vou ler para vocês aí. Vamos voltar aqui, irmão. Deuteronômio capítulo 32. Jubilai, ó nações, com o seu povo, porque vingará o sangue dos seus servos, e sobre os seus adversários fará tornar a vingança, e terá misericórdia da tua terra e do seu povo. Dia 21 de dezembro, a primeira vinda de Deus, de Jesus. Mas só que essa vai vir oculto, porque está escrito na palavra de Deus, que primeiro os mortos ressuscitarão. Em Tessalonicenses 2. Primeiro os mortos ressuscitarão e vão ser lavados, branqueados com a roupa branca do Cordeiro. Vamos. Apocalipse 19, 2. Bom, vamos colocar 2 vídeos para vocês, que hoje a verdade vai ser toda revelada. E essas palavras são fiéis e verdadeiras dentro da Bíblia. Deus está dizendo: toda a carne é ela. Por isso, irmão, mas agora é o 4º reino da terra. Está escrito no livro de Daniel, o qual será mudado os tempos e a lei. Deus está em contenda com o povo da terra. Jeremias 25. Vou ler para você de novo. Está no primeiro vídeo. Quando teve terremoto em Nova Zelândia, Deus explica direitinho. Nós vamos chegar de novo. Apocalipse 19, 2. A queda da Babilônia, alegria e triunfo nos céus. Vamos ler o primeiro. E depois dessas coisas, ouvi no céu, como de uma grande voz, de uma grande multidão, que dizia: aleluia, salvação e glória e honra e poder pertence ao Senhor nosso Deus. Porque verdadeiro e justo são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos, os seus profetas que foram mortos. Essa história você já sabe, irmãos. Vamos agora, irmão, voltar aqui no livro de Apocalipse.
Vamos à grande revelação. Hoje é só dia de grandes revelações. Deus está abrindo a porta. Vocês já leram lá atrás. Mar Morto, Vale de Sal, teve aquela guerra de 4 reis contra 5. Lá, Deus destruiu Sodoma e Gomorra, porque fizeram um boi, um bezerro, um boi para adorar, um boi que come erva, mas a erva do Senhor, que somos nós, lavado e remido. Esse não vai pegar não, porque o Senhor Deus, Ele alimentou o seu profeta por um corvo. Vai vir dias ruins na terra, povo de Deus. 7 anos, fala na Bíblia Sagrada em Gênesis, 7 anos de vaca gorda, 7 anos de vaca magra. Vai vir as acamadas aí, vai vir muita fome. Aqueles que estão plantando comida, aqueles que estão plantando, eles estão certos. Vai vir dias de tribulações. Vamos lá, irmão. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram. O mar já não existe. Aleluia. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Vamos mostrar a localização. João viu. Agora Deus está fazendo questão, irmãos, de abrir a sua escritura sagrada. Aqui não é livro de estudo não, não é Bíblia de estudo não. Aqui é estudo direto com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo de Deus. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o meu povo, e o meu Deus estará com eles, e será o meu Deus. Aonde vai ser essa cidade? Aonde foi que teve aquelas guerras? Aonde foi que o rei Davi, acho que segundo Samuel 8:22, se não me engano, matou 18 mil soldados ali, segundo Samuel, versículo 13, segundo Samuel, capítulo 8, versículo 13, também Davi ganhou nome voltando ele de ferir os filhos no Vale de Sal, a saber, 18 mil. Vale de Sal, irmão, amor, Mar das Campinas, porque Deus, Ele fez o mundo, Ele colocou as suas profecias, Ele colocou tudo, cada um nome. A Babilônia é Tiro, Jesus chamou a Babilônia de Cafarnaum, de Betsaida, os seus pecados acumularam até o céu. Aleluias! Então Deus dá a cada um, livro da sua profecia, um nome, porque senão ficava muito fácil, né, irmão? Você sabia que toda a carne é erva? Deus plantou no jardim do Éden toda a árvore à vista, a boa para a comida, a árvore da ciência do bem e do mal, mas a árvore da vida. Quando a serpente enganou Adão, a Eva já deu para Adão, ali foi decretada a morte. O último inimigo de Deus a ser aniquilado é a morte. Apocalipse, capítulo 21, todo fala, a nova Jerusalém. Versículo 9. E veio um dos 7 anjos, que tinha as 7 taças cheias das últimas pragas, e falou comigo de vem e vê, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. Oh, aleluias! E levou-me em espírito a um grande alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que descia do céu, irmãos. Essa vem do céu. Aonde o anticristo, que estou mostrando aqui, o iníquo, a revelação do iníquo, que estão falando que é a revelação do céu. Se você puxar na internet, você vai ver aí, ó. Se só você clicar funeral do Papa João Paulo II, que estão mostrando tudo isso aí, as revelações todas, que ele é a besta do Apocalipse. Isso estão mostrando dentro da internet. E levou-me em espírito de grande que veio do céu. E tinha a glória de Deus, a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, e como o cristal resplandecente. E tinha um grande e alto muro com 12 portas e 12 anjos, nomes escritos sobre elas. São os nomes das 12 tribos de Israel. Você já leu Israel 48? Vamos chegar lá. Nós 12 tribos de Israel.
da banda do Levante, 3 portas, da banda do Norte, 3 portas, ele está homenageando as 12 tribos de Israel. A cidade de São Jerusalém, que vai ser ali no Mar Morto, ali naquela região ali, ali é o lugar mais sagrado. Israel é a terra santa, mas Deus prometeu que a nossa geração é eleita. Nós somos o povo santo, nós somos a igreja de Cristo. Nós somos nós. Nós é que grita: Senhor, salva-nos! Senhor, abençoa! Nós somos a igreja de Cristo, irmãos. Por isso, irmão, dia 21 de dezembro, Deus vai julgar a grande prostituta. A ciência fala que vai haver explosão solar. Daqui a pouco vamos falar sobre isso. Mas a grande fornalha já está preparada. Moisés, pega as brasas, sopra na cidade, Moisés. Aleluia. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos e os 12 apóstolos do Cordeiro. E o seu comprimento era de 12 mil estádios, tal. E vamos lá, irmão. Aí nós vamos em Ezequiel 48, 30, a confirmação. E o fundamento do muro da cidade, adornado, precioso. Aí nós vamos ler todo aqui. Aí nós vamos em Ezequiel 48, 30. Em 47, 1, ele fala que as águas, a torrente de águas são purificadas. Ali, Deus está trazendo a vida de novo. Deus está trazendo, está purificando aquela água, mas os seus charcos não sanarão, porque vós sois o sal da terra e o Cordeiro, e Jesus é a luz do mundo, porque aquele primeiro povo que pediu para fazer um bezerro, um boi, o boi que come erva, o boi voltou. Nos Estados Unidos da América já é lei, todo cidadão norte-americano tem que botar o chip na sua mão direita ou na sua testa. Até março já está tudo certo. Primeiro chega nos Estados Unidos. Aí, irmãos, Deus deu mais 2 semanas. Tá? A ciência fala que a Bíblia Sagrada tem trilhões, anos-luz, bilhões de anos. Mas se Deus fala que um dia para o Senhor é como 1000 dias, e 1000 dias para o Senhor é como um dia, a Bíblia Sagrada, irmão, se ele fez o mundo em 6 dias, no 7º ele descansou, a terra é nova, 7.000 anos. A sabedoria desse mundo é loucura para Deus, está escrito. Vamos lá, irmão, vocês têm que aceitar Jesus de todo o coração. Ezequiel, depois disso me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas de debaixo do umbral da casa para o oriente. Você vai aqui em Gênesis 2, para o Oriente. É só confirmação, irmão. Aí se você não acreditar, em mim você não precisa acreditar não. Eu sou homem, mas acredita na palavra do Pai. 47. Fez voltar a entrada da casa, e eis que saiu uma das árvores de debaixo do umbral da casa e corria para o Oriente. Para o Oriente. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes. O fôlego da vida, o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Oh, aleluia! Esse Deus é maravilhoso, irmão. Ele é Deus. Ele não mente, não. Ele não é homem para mentir, não. Ele é Deus. E o Senhor Deus, ó, irmão, mais uma vez para vocês. E o Senhor Deus fez botar da terra toda árvore agradável. Nós somos árvore, irmão. Semente que dá fruto. Erva do campo. Árvore agradável à vista, e boa para a comida. A árvore da vida no meio do jardim. E a árvore da ciência do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim. E dali se dividia e se tornava em 4 braços. Daqui um dia, irmãos, vocês vão ver 4 rios correndo do lado de uma mortaria. Não precisa assustar, não. Aí Deus falando para vocês com antecedência, com alguns dias de antecedência. E vamos, irmão, os termos das 12 tribos. Eu li lá para vocês.
Apocalipse 21. Deus vai dar o olho para ver quem Ele quer, irmão. Não adianta. Uma vez um senhor falou comigo, mas Deus não está sendo justo. Você é batizado de novo. Deus não está sendo injusto. Os pastores, esses homens têm 30, 50 anos que estudam a Bíblia. Mas a história não é minha. A história não é sua. A história é de Deus. Por isso ele falou para o faraó, acho que em Romanos 3, não sei. Por isso, faraó, eu te levantei para poder botar os milagres na terra que o meu povo onde veio. Feliz aqueles que não viram, somos nós, mas creem na palavra de Deus, porque os coqueiros me abandonaram e fizeram um boi. Faz um boi. Faz um boi, Arão. Aquele Moisés que me tirou do Egito, não existe mais. Nós queremos um Deus para nós seguir. Aí o boi voltou. Só que antigamente, irmãos, quem era marcado era o boi. Agora o boi vai marcar a erva, a árvore. Mas Deus vai proteger. Deus vai proteger. Vamos lá, irmão. Versículo 48, irmão. No 47 aqui fala sobre as fronteiras de Israel também. Assim diz o Senhor Jeová, este será o tempo conforme o qual tornareis a terra, a herança segundo as 12 tribos de Israel. Tudo está ali, irmão, tudo pertinho, 47, 48, está tudo aí no finalzinho. Vamos lá. E vós herdades tanto como outro, pois ela levantei a mão para dar a vossos pais. Assim em vossas terras vos cairá a vossa herança. Você vai em Números 34, o confins da terra. Liga, 47, o 34, os confins da terra. Para não ficar muito grande o vídeo, que hoje Deus vai revelar tudo, irmão. Deus vai abrir as portas de tudo. Vocês correm. Aceita Jesus. Por quê, irmão? Senão vão ser arrebatados do fogo. Olha o que Deus fala aqui. Em Lucas, capítulo 3, versículo 6. E também já está posto o machado, à raiz das árvores. Toda árvore, pois que não dá bom fruto, é cortada e será lançada no fogo. Lucas capítulo 3, 5, 6. Vamos lá, irmãos. Tem que ser assim, irmãos. A palavra de Deus é assim. Vocês me desculpam, eu não tenho coisa bonitinha para fazer, eu tenho a palavra de Deus para falar para vocês. A verdade, a verdadeira palavra. Deus está mandando, a gente tem que cumprir. Entendeu? Que eu não vou ser covarde, não. Deus está precisando de homens valentes. Vai lá em Israel, mostra essa pregação, mostra que ali o Jardim do Éden, ali, está tudo aí direitinho. Vamos lá. Vai em 47, as fronteiras da terra de Israel. E Números 34 fala dos confins da terra. É a mesma coisa, é a repetição daqui. No livro de 48, irmãos, então nós lemos lá, no livro de Apocalipse, capítulo 21, da banda do levante, três portas da banda do levante, e está homenageando as 12 tribos de Israel. No versículo 48 de Ezequiel, ele fala também, junto ao termo de Dan, da banda do ardente, da banda do ocidente, há uma porção. Então aqui, Ezequiel 48 fala sobre as tribos. E no final, irmão, vem a confirmação. Quando Jesus, o tabernáculo, feito não por mão de homem, não vamos falar agora, mas sim por obra de Deus. Olha o que Deus fala aqui. O tabernáculo, e da banda do Oriente, 4.500 medidas, 3 portas a saber. Vamos no versículo 35. 18.000 medidas em redor, e o nome da cidade desde aquele dia será: o Senhor está ali. Vamos, irmãos, agora falar sobre o iníquo. Em Hebreus capítulo 9, versículo 27. Versículo 27. Hebreus capítulo 9, me desculpe, irmão, só um minutinho só.
Vamos em 1 Coríntios, depois nós volta aqui, em Hebreus. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 26. Eu falei que o último inimigo de Deus é a morte. Quando a Eva pecou, comeu a maçã, que a serpente enganou ela, mas permissão de Deus, para contar essa história para nós aqui. Hoje nós estamos aqui. Hoje você, homem, semente que dá fruto, árvore plantada no jardim do Éden. Para nós está aqui hoje. Vai ter 2 vídeos, irmão, para a continuação das palavras, para dar tudo certinho. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Deus conta tudo para nós, né? Porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro que está se excetua aquele que sujeitou todas as coisas. Aí, irmão, aqui embaixo, Jesus fala assim: só um minutinho, irmãos. Aqui nós vamos falar sobre o iníquo, que eles vão falar que morreu e ressuscitou. Olha o que Deus fala com nós aqui, irmão, no livro de 1 Coríntios, capítulo 35. Mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? Alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? E com que corpos virão? Insensato! O que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. Se você não vivificar, você tem que morrer. Não é insensato! O que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como o grão de trigo, de outra maneira qualquer semente. Aleluias, né, irmãos? Em Hebreus, é muita coisa, irmão, é muita revelação, vocês me desculpem, vocês me perdoam. Quando Deus falou, irmão, em Hebreus capítulo 9, Deus fala aqui, ó, mas versículo 11, mas indo Cristo, o sumo sacerdote para o bem futuro, por um maior e perfeito tabernáculo. Olha, não feito por mão de obra, isto é, desta criação. Deus da fundação do mundo, Jesus já estava lá, irmão. Mas indo Cristo, Hebreus 9, versículo 11, mas indo Cristo, o sumo sacerdote, bem futuro, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mão de obra, isto é, desta criação, irmão. Quando Moisés estava no monte, recebendo as leis de Deus, Deus mostrou para ele esse tabernáculo. Por isso que o templo feito por mão de homem não é o tabernáculo do Senhor. O tabernáculo do Santo dos Santos é Jesus, irmão. Ele esteve na terra, mas por causa da lei, o povo o crucificou. Mas o Cordeiro morreu, não abriu a boca, por mim, por você. Por isso o povo do Oriente Médio, Deus está mostrando, não quebra o segundo testamento. Não quebra. Porque o sangue de bodes e bezerro, mas por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma terra redenção. Porque o sangue dos touros, do bode, vai continuar para baixo, irmão, e de uma novilha espazida sobre os imundos, santificam quanto à purificação da carne.
Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificar a vossa consciência das obras mortas, para servir ao Deus vivo. O próprio Jesus se ofereceu, irmão. Só, irmão, ele... Você acha que ele se glorificou nisso? Você acha que ele... Vamos voltar em Hebreus capítulo 5, versículo 5. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo, para se fazer sumo sacerdote, mas glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. O Deus Pai, a majestade, ele glorificou. Tu és meu filho, e hoje te gerei. Porque Jesus foi feito sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Irmão. O qual, versículo 7, irmão, o qual, vamos no Hebreu capítulo 5, tem que ser rápido, irmão, mas vocês vão entender. A palavra de Deus, ela é reta. Ela não pode fazer curva nem para a direita, nem para a esquerda. Seja reto aos olhos do Senhor. Porque toda a carne é ela. O qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, ao que podia livrar da morte, foi ouvido quanto e ao que temia, ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Deus quer que nós seja obediente, irmão. Obedeça a voz de Deus. Fica brigando, não. Só brigar por causa de tempo, feito de tijolo, pedra de homem. Vós sois o templo santo de Deus. A igreja somos nós. O mar morto, irmão, é o jardim do Éden do Senhor. Vocês me desculpam. Vocês me desculpam. Mas a palavra é fiel e verdadeira. Então, irmão, Deus prometeu no Moisés esse tabernáculo, não feito por mão de homem, mas sim por obra espiritual. Por obra espiritual, irmão. Em Números capítulo 22, Balaque e Balaão. É tudo misturado mesmo, irmão. Porque Deus explica, complica e descomplica. Pelo que Moabe disse aos anciãos dos midianitas: agora lamberá esta congregação tudo quanto haverá ao redor de nós, como o boi lambe a ela. O boi voltou, irmão. O boi está marcando todo mundo aí, ó. Mas o povo de Deus, ele não vai marcar, porque nós temos um Deus que zela por nós. Nós temos um Deus que cuida da gente. Voltamos a falar, irmão, do iníquo. A revelação. Estão contando tudo isso aí na internet. Ó. Revelação do oitavo. A revelação do oitavo rei é a revelação do iníquo. Então, irmão, vocês me desculpem de não ficar um vídeo bonitinho, um vídeo levete, mas é a palavra de Deus. Ele fala: eu enviarei os pequenos para confundir os grandes. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Irmãos, a ciência fala, é rapidinho, já está acabando o meu tempo, vamos fazer, a gente faz 2 vídeos para vocês, mas deu para vocês entenderem, né, irmãos? A palavra de Deus é fiel e verdadeira. A ciência fala que o sol vai mandar tempestade solar. Mas o que Deus sabe naquele dia, quando ele vir julgar os seus mortos. Primeiro vai julgar os mortos. Depois nós que ficarmos vivos seremos arrebatados. Mas tem que acontecer ainda, irmão. A terceira guerra mundial, em janeiro começa. A grande tribulação, quando o iníquo acordar em 2014, que ele está congelado. Depois eu boto outro vídeo explicando que o tempo já está passando. E vamos falar agora aqui. E o quinto anjo
tocou a trombeta e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Abriu o poço do abismo e subiu a fumaça do poço do abismo, como a fumaça de uma grande fornalha, e como uma fumaça do poço escureceu-se o céu, o sol e o ar. Então, irmão, a ciência fala no mega terremoto. Um mega tsunami. Vai ter, irmão, porque a palavra de Deus tem que se cumprir. Deus vai vir julgar a grande Babilônia. Deus vai vir julgar, primeiro vai julgar os monstros, que ele vai vir em 2 tempos. Depois nós que ficarmos vivos. E quanto a esse sol, irmãos, a última coisa aqui, e quanto a esse sol que está aí, esquentando, vamos na 7ª praga aqui, versículo 8. E o 4º anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abraçasse aos homens com fogo. E os homens foram abrasados com grandes calores e blasfemaram o nome de Deus, que tem o poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe dar glória. Vocês têm que se arrepender, irmão. Aceita Jesus. E Marcos 16 fala assim: aquele que crê em mim e for batizado será salvo, mas aquele que não crê será condenado. Então, irmãos, que Deus quis passar para vocês isso. Ele abriu a porta do lugar mais sagrado. Ele mostrou para o mundo inteiro que o Mar Morto está revivendo. Ali no Mar Morto é a nova cidade de Jerusalém. O nome da cidade do Senhor está ali. Eu mostrei para vocês nos livros 47, 48. Ali é onde teve as grandes batalhas. Em Gênesis 14, Deus, irmão, está querendo que vocês fiquem em paz. Que vocês, o povo daí, não quebrem a segunda aliança. Que não deu tempo de eu contar tudo no vídeo, não. Eu vou dividir o vídeo em 4 partes para vocês lerem e entender. Para vocês entenderem direitinho. Mas presta atenção. Que toda a carne é erva. Deus plantou a árvore na terra. Só que a árvore do bem e do mal. A árvore da ciência do bem e do mal. E nós somos árvores que dão fruto, bom fruto. Deus mostrou para vocês sobre o arrebatamento também. Não deu tempo direito, mas aos poucos nós vamos colocando para vocês verem. Mas Deus está mostrando que Ele está de olho. Vocês, filhos, não briguem. Aceita Jesus. Aqui em Isaías 4, versículo 6, olha o que Deus manda falar para você. E haverá um tabernáculo para a sombra contra o calor do dia, e para o refúgio, esconderijo contra a tempestade e contra a chuva. Não adianta você fugir do deserto, você fugir, você fazer abrigo. Só tem um abrigo certo. Aceita Jesus. Ele é o dono da vida. Ele é que traz tudo. É Ele que dá chuva para poder regrar a erva. Nós somos a erva do campo. E o Senhor Deus plantou no jardim toda árvore agradável. Oh, meu Deus! Então, irmãos, esses estão num conflito aí. Deus não quer não quer que vocês quebrem a segunda aliança não. Tem rabino aí, pega essas profecias. Tem homem de Deus está precisando de homens valentes. Vai e prega. Voz que clama no deserto, que clamar. Toda a carne é erva. Vai no deserto, pastores falam. Vai lá e prega. Que Deus, Ele não precisa, mas para a palavra se cumprir, toda a época, toda a geração da Escritura Sagrada, Ele levanta homens valentes. Deus está precisando de 12 homens, das 12 tribos de Judá. Seja você um desses. Vai, Israel,
vai melhorando. Não tem medo da guerra não, não tem medo não, porque Deus colocar um tabernáculo na terra vai te proteger. O Espírito Santo de Deus está contigo. Então, irmão, o Mar Morto é o local mais sagrado da terra. Ali é o Jardim do Éden. A paz do Senhor, que Deus esteja convosco, né? E que Deus nos proteja desse grande dia que vai vir. Vai vir dias muito ruins na terra. Vai vir fome na terra, irmãos. Vai vir tribulação. Mas o que fala aqui que Jesus falou, quando o seu patrão, quando começar a te espancar, quando ele começar a fazer maldade com o povo dele, aí vem buscar. Aí ele falou, vocês reis que me fizeram o céu e a terra, está preparado. Porque aqui também, irmão, Isaías 30, rapidinho que já estou acabando. Olha que bênção. Quanto esse fogo que está acontecendo, que o mundo inteiro não está sabendo. Isaías 30, 31. E o Senhor fará ouvir a glória de sua voz e fará ver o abaixamento do seu braço com indignação de ira e a labareda do seu fogo consumidor. Por isso está tendo esse fogo no mundo inteiro. Depois do fogo, mata a plantação, mata a erva. Está entendendo, né? A labareda do seu fogo consumidor, e raios e dilúvios e pedra de saraiva, porque com a voz do Senhor será desfeita em pedaços a Síria que feriu com a vara, e cada pancada do bordão do juízo que o Senhor haverá de tamborins e harpas e combates de agitação combaterá contra eles. Olha, irmãos, Deus fala que a besta e o falso profeta e a serpente, o diabo, Satanás, vão ser lançados no lago de fogo, enxofre, né? Então vamos lá, irmãos. Isaías capítulo 30, versículo 33. Porque uma fogueira está preparada desde ontem. Assim está preparada para o rei. Ele a fez profunda e larga. A sua pilha é fogo e tem muita lenha. O assopro do Senhor, como torrente de enxofre, a acenderá. Então já está preparado. Deu de ontem. E esse fogo está pegando no mundo inteiro. Vocês viram aí Isaías 30, capítulo 30, versículo 30. E o Senhor fará ouvir a glória da sua voz e fará ver o abaixamento do seu braço com a indignação de ira e a labareda do seu fogo consumidor. Eu vejo a reportagem, os repórteres, ninguém sabe de onde vem esse fogo. Ninguém sabe o que está pegando fogo, mas Deus está em contenda com o povo da terra. E vou fechar aqui mais uma vez, irmãos. Jeremias, capítulo 25, os 70 anos de cativeiro e depois a ruína da Babilônia e das outras nações. No versículo 25, capítulo 25, versículo 29, ele fala assim, irmão, para fechar, para vocês verem que Deus está no comando. Porque eis que na cidade que se chama pelo meu nome, começo a castigar. E ficareis vós totalmente impunes? Não ficareis impunes, porque eu chamo a espada sobre todos os moradores da terra, diz o Senhor dos Exércitos. Ele está chamando a espada, irmão. Então, vocês que moram à beira do mar, à borda do mar, no dia 21 de dezembro, irmão, sai antes. Deus está avisando com muitos dias de antecedência. Sai, vai viajar, deixa sua casa, depois vocês voltam. Que vai vir dias muito ruins. A paz do Senhor, que Deus abençoe a todos vocês, que Deus possa morar no coração de vocês. Irmãos, não brinca
não brinca, porque ele destruiu Sodoma e Gomorra, porque aquele povo o rejeitaram, pediram o Arão para fazer Deus para ir diante deles. O boi voltou agora, só que o boi vai marcar, mas o que está escrito no livro de Apocalipse, ele vai marcar os que adoram ele, porque o povo de Deus não vai adorar não. Apocalipse 13, Apocalipse 14, e foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos que não adorassem a imagem da besta, e faz que todos, pequenos, grandes, ricos, pobres, livres, servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal da besta, ou o número do seu nome. Então, irmão, o boi voltou para marcar a erva, marcar a árvore, nós somos árvores, sabe, nós andamos, nós salas, nós comemos na dele, aquela árvore fica plantada, aquela árvore que dá fruto para nós comer. Deus é sábio, ele que fez. Ele pergunta, aonde estava o homem quando ele fez o céu e a terra e tudo que nele há? Fique com Deus, irmãos. Que Jesus possa dar em paz com vocês. Não adianta vocês fugirem. Aceita o Salvador. Amém.